Olá pessoal, Deus abençoe você. Nós vamos hoje compartilhar com você nossa primeira aula do pré-encontro. E eu tenho certeza, Deus vai falar muito com a sua vida. Amém? Eu quero trabalhar no teu coração um tema muito importante. Escuta isso. A questão não é você. Tudo começa com Deus. Vou repetir. A questão não é você. Tudo começa com Deus. Nós precisamos entender, absorver esse tema para você discernir que Deus tem um plano com a sua vida. Escuta, não fomos nós que criamos Deus. Foi Deus que nos criou. Tudo começa com Deus. Nada começou com a gente. Tudo começa com Deus. Esse é o primeiro ponto que você precisa guardar no seu coração. Como base, eu quero ler um texto contigo que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5 e depois o versículo de número 11, que diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo Jesus. Olha que texto poderoso. Amados, os 2 dias mais importantes na vida do ser humano é o dia que ele nasceu e o dia que ele descobre o seu propósito. Nascer é muito importante. Toda criança, quando ela chega em um lar, ela traz uma alegria incrível. Porém, uma das coisas mais importantes, além do seu nascimento, é você descobrir qual é o seu propósito. Muitas pessoas tentam buscar o seu propósito em várias coisas. As pessoas pensam que o propósito está relacionado à nossa profissão, que o propósito está relacionado em casar, que o propósito está relacionado em tantas coisas que diz respeito a nós mesmos. E isso traz um grande equívoco, porque a verdade é que o nosso propósito é maior que a nossa carreira profissional. O nosso propósito é maior do que o meu casamento, do que simplesmente eu casar. O nosso propósito é muito maior, porque o propósito está relacionado ao plano que Deus tem com a nossa vida. Quando a gente para discernir melhor esse texto, a gente chega a uma compreensão incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viajou, ou dentro de uma cidade, você já errou o caminho? E quando você percebeu que não sabia onde estava, você perguntou para alguém o caminho que você tinha que ir, a direção que você tinha que tomar? E quando você perguntou, você já ouviu alguém te dizer que você precisava voltar? Já aconteceu isso comigo. Com meu carro, eu me perdi numa cidade e eu perguntei, pedi uma informação e a pessoa então chega para mim e fala assim: olha, você precisa voltar. O segredo é exatamente esse. Sabe, nós temos tentado buscar o entendimento do porquê que a gente existe com respostas que não conseguem nos preencher. A gente está ouvindo vozes que não é uma voz que nos criou, que nos idealizou. E o segredo é você voltar. O que é voltar? Começar ou recomeçar novamente da estaca zero. Entende? Escuta comigo. Olha o que o texto está falando com a gente. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele,
através da nossa união com Cristo. Escuta, antes do universo existir, antes do planeta existir, antes de tudo existir, a Bíblia está dizendo que você já fazia parte do planejamento de Deus da sua existência. Olha que coisa tremenda. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que nós iríamos vir a esta terra. Antes de tudo existir, Deus já sabia que nós um dia iríamos existir. Isso é incrível. É incrível a gente compreender que tudo começou foi com Deus e não com a gente. Que antes da existência da humanidade, Deus já havia planejado tudo para que a gente viesse a essa terra. Consegue entender isso? Isso, ao mesmo tempo, demonstra um poder incrível de Deus e, ao mesmo tempo, demonstra como que Deus é interessado com a nossa existência aqui na terra. Você é fruto de um sonho de Deus. Você só vai conseguir discernir o seu propósito, de acordo com o que a Bíblia disse, se você aproximar de Jesus. Quando você aproxima de Jesus, quando você entende quem é Jesus, então você consegue ter a resposta de quem você é. Quem você nasceu para ser. Não tem como você se realizar, se preencher com todas as coisas passageiras desse mundo. Você só vai conseguir ser pleno, só vai conseguir ser cheio quando você aproximar de Deus e então ter a revelação do seu propósito, a revelação do desígnio que Deus tem para nossas vidas. Consegue entender isso? Olha isso. Antes da formação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Olha que coisa linda. Para sermos dele através da união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Ou seja, o maior desejo, a maior vontade de Deus sempre foi nos trazer de volta para Ele, porque Ele vai nos dar o sentido da vida, Ele vai nos dar uma compreensão da nossa existência. Por que você está aqui nesse mundo? Por que você existe? De onde você veio? Você está aqui nessa terra porque antes de você vir, Deus já havia planejado a sua vinda. Deus já havia idealizado a sua vinda. E Deus sabia que nós iríamos precisar de Jesus Cristo para nos unirmos com Ele de verdade. Porque através de Jesus nós conseguimos chegar diante de Deus sem culpa alguma. Consegue entender isso? E o texto continua falando o que para a gente? Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Deixa eu tentar te explicar isso. O que são todas as coisas? Está falando de um planejamento, está falando de um projeto que Deus tem. Todas as coisas são feitas com a decisão de Deus, com o projeto de Deus, com aquilo que Deus tem para idealizar, com aquilo que Deus tem para fazer. Entende isso ou não? A escolha é de Deus, a decisão é de Deus. Olha o que a Bíblia fala. De acordo com o plano e com a decisão de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele tem uma decisão para cumprir um plano que ele tem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você não está neste mundo por acaso. Você não veio a este mundo por acaso. Você está aqui neste mundo porque Deus já havia planejado a sua vinda neste mundo. É isso que você precisa compreender nessa primeira mensagem do pré-encontro. Compreender que nada começou com você.
não é você o fator principal. O mais importante, o fator principal é Deus. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus e não com a gente. Você não veio a este mundo por causa de uma relação sexual, não. Você veio a este mundo porque antes da sua vida, Deus já havia planejado, de acordo com os seus planos, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua decisão, que chegou o dia de você vir na terra. Se você está aqui hoje, se você existe hoje, eu quero te dizer algo muito profundo. Você existe porque Deus determinou que esse era o seu momento. Você está aqui porque Deus determinou que essa era a sua hora. Guarda isso no seu coração. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa inspirar essa palavra na sua alma, para que você guarde esse conceito, guarde esse tema. Tudo começa em Deus. Amém ou não? Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula. Um abraço.